qual seria o maior erro das pessoas inteligentes? Você que está me ouvindo, se considera inteligente? Qual seria o pior problema dessas pessoas, né? O que a gente mais tem de dificuldade por pensar fora da caixa, por ter uma capacidade melhor de compreensão da realidade do que a média, né, das pessoas. Para começo de conversa, o que é ser inteligente? Em um sentido mais filosófico, tradicional desse termo, inteligente é todo ser humano, porque todo ser humano possui a faculdade do intelecto. A inteligência, portanto, é a capacidade de inteligir, né? Todo ser humano é intelectual e possui a faculdade da inteligência. Então, no sentido que a gente está tratando hoje, é um sentido mais corriqueiro do termo inteligente, né? Quando a gente pensa em alguém inteligente, pensa no Albert Einstein, ou pensa em alguém que passou no ITA, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou em alguém que lê muitos livros, ou que... Enfim, uma pessoa que possui uma capacidade acima da média, digamos dessa forma. Porque inteligente é qualquer ser humano, né, no sentido mais filosófico do termo. E, portanto, inteligência é aquela faculdade da alma que permite ao ser humano um intelecto superior ao intelecto dos outros animais. Bem, mas qual é aquele que eu considero o pior erro das pessoas inteligentes, tratando aqui essa inteligência como o sentido corriqueiro, que é as pessoas que têm uma capacidade acima da média? Ao meu ver, da forma como eu entendo, o maior defeito dos inteligentes é pensar poder convencer os outros. Se você é mais inteligente, é mais sábio, você deveria ter sabedoria, inclusive para saber lidar com os efeitos da sabedoria. Ou seja, principalmente saber lidar com as pessoas que não têm toda a capacidade intelectual que você tem. E pensar que pode convencer os outros é, ao meu ver, o pior ou um dos piores defeitos do inteligente. Você acredita que com os seus argumentos, com todos o brilhantismo das suas teses, você vai conseguir convencer as pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu convívio de um modo geral, da sua rua, de qualquer lugar que você vai, convencer essas pessoas de aquilo que você acredita está certo, de que você está com a verdade. E o verdadeiro sábio, o verdadeiro inteligente, ele consegue lidar bem com o fato de que, na verdade, eu não vou convencer todo mundo. Na verdade, eu vou convencer uma ínfima minoria de pessoas que estejam dispostas a ser convencidas. Porque se não há uma disposição prévia da pessoa, se ela está fechada ao que você está dizendo, ela nunca vai te entender. E aí é conversar com a parede, né? Como eu coloquei na thumbnail, aquele meme do rapaz conversando com a parede. E quem é esse senhor que eu também coloquei na thumbnail, né? É um cara que explicou para mim o que eu achava estranho no comportamento das pessoas. Porque as pessoas permanecem no errado, mesmo demonstrando para elas o certo. Que é a própria definição de burro, né? Por que a gente chama uma pessoa de burra? Porque o comportamento do burro é você tentar levar ele para um caminho reto e ele insistir no caminho torto. O burro é um animal insistente. Seria por isso a origem desse termo. Então, o que é o burro? O burro é aquele que insiste nos seus próprios erros e não quer acertar, que não quer ser corrigido. Então, esse senhor simpático aí da thumbnail é o Gustave Le Bon. Ele é um psicólogo social do século XX e eu li 2 grandes livros dele chamados As Opiniões e as Crenças, o primeiro livro, e o outro é o Psicologia das Multidões. E esses livros, principalmente As Opiniões e as Crenças, resolveram problemas que
eu tinha, no meu entendimento da realidade e do comportamento humano, há pelo menos aí uns 8 a 10 anos, assim. Eu queria muito entender por que as pessoas agiam da maneira como agiam. Porque eu sempre racionalizei demais o que as pessoas faziam. E o que ele explica, né? Esse autor, que é um psicólogo social. Ele explica que as pessoas, elas não aderem a uma determinada opinião porque elas encontraram fatos concretos, a verdade absoluta. Não. Elas aderem a uma determinada opinião por causa das conveniências, por causa dos afetos que a pessoa tem com aquele lado, aquela posição, por causa daquilo que agrada a pessoa, entende? De modo que argumentos racionais não podem convencer uma opinião que foi formada pela emoção. É uma coisa óbvia. Argumentos racionais não superam uma opinião emocional. E aí vem a grande frase desse autor que resumiu tudo para mim, que é assim: se uma verdade objetiva fosse o verdadeiro fator das opiniões, jamais existiriam duas opiniões sobre o mesmo assunto. Isso é uma coisa óbvia, mas eu não tinha entendido ainda. Tipo assim, se a nossa opinião ela fosse baseada em fatos concretos, existiria uma verdade objetiva ali, de modo que ninguém poderia discordar. Então, como nós não temos opinião baseada em fatos concretos, o tempo todo as opiniões vão ser discordantes, entendeu? Porque, tipo assim, ninguém discorda que 1 mais 1 é igual a 2. Então isso é um dado concreto. Isso é uma opinião baseada num dado concreto. E que todo mundo concorda. Eu acho que deu pra sacar, né? Tipo assim, se os fatos da realidade, se uma prova objetiva fosse o fator das nossas opiniões, nunca existiriam duas opiniões sobre o mesmo assunto. Em suma, toda vez que você, que é uma pessoa que se considera inteligente, né, você tenta discutir com o burro, você tá, primeiro, discutindo com a parede, não vai ter efeito nenhum. E segundo, você tá, cara, tentando refutar uma opinião emocional dentro do campo racional. E são campos diferentes, são naturezas diferentes da mesma... São naturezas diferentes de onde a opinião pode vir. Então, assim, uma opinião que nasce do fígado, do coração, ela não pode ser mudada através do cérebro, entendeu? O grande ponto é esse. Será que os inteligentes eles também têm outros erros? Como eu disse no início, não ter sabedoria para lidar com os efeitos dessa inteligência já é um sinal de que a pessoa já não é tão inteligente quanto ela acha, né? Porque se eu sou inteligente, sábio, eu uso essa sabedoria, inclusive, para lidar com os efeitos negativos dessa sabedoria. Então, se a sabedoria me deixa depressivo, já tem uma desordem aí, né? Se entender melhor a realidade me traz transtornos psicológicos, isso já é um problema. Porque entender melhor a realidade deveria ser um conforto, deveria ser uma coisa maravilhosa. O ruim é a ignorância, né? Tem gente que diz que a ignorância é uma bênção, mas me parece que essa pessoa quer viver numa ilusão, né? Eu não posso dizer que a ilusão é uma bênção, cara. Por mais dura e cruel que seja a realidade, eu quero a verdade. Eu quero a verdade, não tem isso de ignorância é uma bênção. A bênção é a verdade. Ah, mas eu vou tirar as escamas dos meus olhos e vou ver o quanto o mundo é feio. Sim, é exatamente isso. Eu não quero a ignorância. A luz não tá na ignorância. Então como é que alguém pode abrir a boca para dizer que a ignorância é uma bênção? Outro erro dos inteligentes, deve ter mais, mas eu tô esquecendo. Viver de abstrações sobre todas as coisas. Como assim abstrações? O inteligente pensa demais. Ele tá sempre vendo todas as nuances do que pode acontecer e ele raramente ele pratica. Raramente ele faz o que tem que ser feito naquela coisa que ele tá teorizando há muito tempo, entendeu?
Então, assim, o verdadeiro sábio, ele vai saber lidar com os efeitos da sabedoria e também ele vai saber utilizar essa ferramenta da teorização para alcançar coisas práticas, né? A gente não pode cair nem num erro e nem no seu erro oposto, né? Nem a gente pode ser aquele cara que só vive de prática sem uma boa teoria, porque é a teoria que fundamenta a prática, é a teoria que faz com que a gente tenha uma melhor prática, mas a gente também não pode ser, no outro lado, a pessoa que está sempre teorizando e nunca faz nada. Então são dois extremos opostos, são dois erros opostos, dois lados da mesma moeda, e o caminho do meio segue sendo, então, o caminho da virtude, conforme Aristóteles, né? Como eu sempre venho dizendo aqui. Essa foi a minha reflexão de hoje. Acredito que eu tenha conseguido sintetizar a ideia que está passando na minha cabeça. Se vocês se identificam, concordam, acham que isso é interessante, tem algo mais a agregar, se vocês já leram, conheciam o Gustave Le Bon, mandem mensagem aí nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo aí conforme eu ache conveniente. E, sobretudo, parem de discutir com os tolos, parem de perder o seu tempo, parem de conversar com a parede, parem de entrar em problemas, parem de brigar com a sua família, parem de brigar no emprego porque o fulano pensa diferente, porque no fim todos nós estamos vivendo dentro das nossas próprias realidades, todos nós estamos vivendo dentro de um mundo que a gente escolheu viver na nossa cabeça, todos nós estamos dentro dos nossos vieses de confirmação e nós temos uma realidade paralela dentro da nossa cabeça que é diferente da realidade exterior. Então, eu fico por aqui por hoje. Se vocês gostaram desse formato também, digam aí nos comentários e até logo.